Amar a esposa. Que tema. Que tema. Quando a gente fala sobre esse tema relacionado a casamento e a família, eu fico pensando, o que é que nós ainda não ouvimos e que deveríamos ouvir? Porque, gente, o tanto de palestras que nós já ouvimos, livros que lemos, não é verdade, meus irmãos? O que é que está faltando para a gente? O que é que está faltando? Eu fico pensando, enquanto eu preparava, pensava algumas coisas em relação ao que eu iria falar, eu fiquei pensando, o que é que eu posso falar que de repente seja uma novidade, algo novo? Não tem. Não é verdade, irmãos? Nós já ouvimos tantas coisas boas. Mas Deus colocou aqui um desafio no meu coração, e de uma maneira muito simples, quero deixar ao seu coração também, e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus, amém? Abra comigo Efésios, no capítulo 5, a gente vai ler do verso 22 em diante. Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante, até o 27 nós vamos ler. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Verso 25, o que é que diz? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Vamos ler mais uma vez este verso 25. Maridos, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Verso 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém, meus irmãos? Amém. Gente, quando eu penso família, vamos pensar, família é um projeto de Deus, sim ou não? Mas, entendo que, embora a família seja um projeto de Deus, a construção é humana. Isto é, não são os anjos que fazem a família acontecer, não é o Espírito Santo que faz a família acontecer, não, somos nós. A construção familiar leva tempo, dedicação, investimento diário. É ou não é, gente? É com a gente, é comigo, é com você. E a nossa oração, claro, é para que o Senhor nos ajude, para que Ele nos capacite. É isso que nós desejamos. Agora, o que é amar? O tema é amar a esposa, mas o que é amar? O que é amar? O que é você amar o seu cônjuge? O que é você amar o seu marido? O que é você amar a sua esposa? Eu coloquei uma definição e eu disse o seguinte, que amar é andar junto o tempo suficiente e gerar, resgatar, construir no outro o melhor que o outro pode ser. O que é o casamento? Casamento é uma entrega mútua, onde nessa entrega, um traz à luz o que existe de potencial no outro, para que cada um seja o melhor que pode ser. Então, gente, amar o cônjuge é ser um instrumento para que ele, ela, seja a melhor ou o melhor cônjuge possível. Por que a gente casa, gente? A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Essa ideia que eu vou casar para ser feliz é uma ideia muito perigosa e egoísta. Sabe, meus irmãos? Porque surgem as crises. E por que nós temos crises, muitas vezes, no casamento? Por quê? Porque existem pessoas que dizem o seguinte, eu me casei com ela,
Eu me casei com ela, mas ela não supre as minhas carências. Você já ouviu essa frase alguma vez? Alguém dizendo isso? Eu me casei com ela, mas ela não supre as minhas carências. Ela tinha a obrigação de suprir minhas carências. Você, mulher, tinha a obrigação de suprir as minhas carências. Ah, meus queridos irmãos, ninguém, guarde o que eu vou dizer para você, ninguém tem que suprir as carências de ninguém. A minha carência, eu tenho que me resolver nela. Nós não podemos impor sobre os outros ou sobre o outro as nossas carências. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Ah, eu me casei para você me completar. Essa é outra frase. Eu me casei para você me completar. E a gente precisa entender, queridos, que ninguém completa ninguém. Por quê? Porque nós somos únicos. Sim. Como é que uma pessoa que não entende você completamente vai lhe completar? Como é que uma pessoa que não lhe entende completamente vai poder te completar, meu irmão, minha irmã? As nossas carências, então, emocionais e afetivas, nós precisamos nos resolver nelas. Nós. Porque senão surge a crise. Você tem que me fazer feliz. Eu casei com você para você suprir as minhas carências. Não, eu casei com a minha esposa para fazer ela feliz. Porque eu quero ser um instrumento para que ela seja a melhor possível. Amém? Amém, meus irmãos? Você pode dizer um amém mais empolgante, é ou não? Agora, o amor é algo sem limite. O amor é o mais sublime e espetacular dos sentimentos humanos. Sem dúvida. O amor é aquilo que nos torna mais parecidos com a imagem e semelhança de Deus. O amor é escrito, é declarado em versos, prosas, está presente nas letras de centenas de músicas, nós sabemos disso, mas o amor não é conhecido por causa das poesias, por causa das músicas falando sobre o amor. Não, queridos. Qual é o conceito de amor na Bíblia? Qual é o conceito de amor na Bíblia? E eu queria pensar com vocês em relação a isso. Qual é o conceito? Eu vou deixar 3 princípios com vocês nessa noite sobre o amor. 3 princípios. Simples. Primeiro, amor é renúncia. Você pode dizer isso? Amor é renúncia. Guarde o que eu vou dizer. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Nós sabemos que hoje em dia o amor se tornou algo barato. As pessoas têm comprado imitações de amor, que pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma paixão, uma afeição, uma admiração, reconhecimento, menos amor. Sabe, queridos, porque dizemos, ouvimos, escrevemos tanto eu te amo. A gente vê isso nas declarações, no Instagram, Facebook. Falamos, escrevemos tanto e parece que nós temos amado cada vez menos e nos tornado cada vez mais frios. Por que isso tem acontecido? Porque se cumpre aquilo que Jesus disse. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o que iria acontecer, irmãos? O amor de muitos esfriará, diz a palavra do Senhor, Mateus 24:12. Está acontecendo exatamente isso. O esfriamento do amor. Gente, palavras são baratas. Frases de efeito se tornam lugar comum. Expressões verbais podem ser transformadas em expressões vulgares. Nós ouvimos hoje em dia a expressão eu te amo, mas essa frase por si mesma é barata.
Qualquer pessoa pode dizer isso. Qualquer pessoa que tem um interesse em alguém pode fazer essa declaração. Qualquer pessoa que deseja conquistar o outro pode fazer essa declaração. Mas o teste supremo do amor verdadeiro, qual é? É eu estar disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. E que desafio! Porque quantos de nós, irmãos, não entendemos este princípio e dizemos vulgarmente, eu te amo, para o nosso cônjuge, para a esposa, ou até mesmo para o marido? Será que nós estamos entendendo o que nós estamos dizendo? Quando você diz eu te amo, você sabe realmente o que isso significa? Quais são as implicações de tudo isso? Porque, meus irmãos, se nós não estivermos dispostos a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor, então nós não amamos. Não amamos. E é interessante porque no amor existe uma dimensão da escravatura. Veja bem, quem ama é escravo. Eu explico. Aquele que ama torna-se réu. Ele torna-se preso ao objeto do seu amor. Amor sem responsabilidade não é amor. Amor sem que eu esteja disposto a abrir mão de algo não é amor. Por isso que o amor é uma escravidão. É por isso, queridos, porque agora nós não vivemos mais em torno dos nossos interesses, mas em nome do nosso amor, nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos interesses por aquele que amamos. Amém? Posso ouvir um amenzinho? Agora, a disposição em abrir mão de algo está totalmente relacionada ao tamanho do meu amor. Se eu amo muito, vou abrir mão de muito. Se eu amo pouco, vou abrir mão de pouco. Por isso que quando a gente fala de um amor verdadeiro, a gente fala do amor de mãe. Não é verdade? É o amor de mãe. E é muito interessante porque é a mãe que fica à beira da cama a noite toda, abre mão do sono, porque o filho está lá doente, está com febre na cama. Quantas vezes isso aconteceu em casa? Meus filhos ainda menores e, de repente, quando eu acordava de madrugada, a minha esposa não estava do meu lado. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Me abandonou. Mas ela estava no outro quarto, porque o filho estava doente. Abriu mão do sono. É a mãe que vai lá visitar o filho que está preso na cadeia. É a mãe. Pois é. Porque, gente, quem não abre mão de nada é porque não ama coisa nenhuma. Quem não abre mão de nada, você pode repetir isso? Quem não abre mão de nada é porque não ama nada, não ama coisa nenhuma. E Jesus abriu mão da sua própria vida, morrendo na cruz do Calvário, por amor a nós. Como diz o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Gente, não há como entender o amor se não for através de Jesus. Por isso que a gente precisa ter uma experiência real com Cristo. Porque o grande perigo que a gente tem, meus queridos, é de passar regrinhas do que precisa ser feito no casamento, mas ainda não termos um novo coração, não temos uma nova vida, não sermos transformados. E regras, vocês sabem como é que funciona. Colocam regras para nós começamos a obedecer, daqui a pouco a gente já não suporta mais. E não consegue obedecer às regras que são impostas a nós. É por isso que nós precisamos ter coração para obedecer a palavra de Deus. É por isso que é importante nascer de novo. Ter um encontro real com Cristo. Não há possibilidade de amar verdadeiramente, meus irmãos, fora de Deus. Impossível. Uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, não tem competência absoluta de amar.
Será um amor limitado. É em Cristo que nós aprendemos o que é o amor. Aleluia. É nele, é nele. A cruz, queridos, é a maior expressão do que o amor. E o amor é um verbo cheio de entregas, não é? Amor é doação, é doar-se. Assim como as mulheres, diz o texto, devem se sujeitar, e aqui está dando sentido de respeito, né? De honra aos seus maridos, os homens devem amar suas esposas, suas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar é entrega. Amar é doação, queridos. Você quer amar de verdade? Quantos querem amar de verdade aqui? Deixa eu ver. Seja amar o marido, amar a esposa. Você quer amar de verdade? Então abra mão de alguma coisa. Abra mão. É interessante porque há homens que dizem que amam a família, mas eles não abrem mão das noitadas. Outros dizem que amam a esposa, mas não abrem mão do seu egoísmo. Não é verdade? Do autoritarismo, da agressividade. Não abrem mão. Não amam coisa nenhuma. Não amam. É triste, mas é uma realidade, porque, gente, amar é uma entrega. E quem não se entrega ao outro, não ama. Amor, meus irmãos, não é simplesmente um sentimento no campo das emoções. O amor é uma decisão, é entrega, é renúncia. Nunca diga que você ama, se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Foi o que Jesus nos ensinou. Ele abriu mão da própria vida por amor de mim e de você. Deus ama você. Deus ama você. Você acredita no amor de Deus? Você pode dizer bem forte, Deus me ama? Não, tem que ser com voz de guerreiro, de guerreira. Vamos lá. Deus me ama. Diga para a pessoa do seu lado, olha, Deus ama muito você. Declaração poderosa. Vamos aplaudir o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O segundo princípio que eu vou deixar com vocês, segundo princípio é que amor é ação. Amor é ação. O grande teólogo que muitos de nós conhecemos, já falecido, Russell Shedd, ele disse que o amor só pode ser entendido quando ele se torna em algo palpável, visível, substancial. Interessante isso. O amor só pode ser visto e compreendido, então, na ação de amar. É no gesto, é na atitude. Quando você traduz o amor em ação, e amar é um verbo, você se torna mais semelhante a Deus. Agora veja, uma intenção para ser boa, ela tem que gerar boas ações. Uma intenção para ser boa tem que gerar boas ações. Isso é um princípio fantástico sobre o amor. Aliás, nunca acredite nas suas boas intenções se você não estiver disposto a transformá-las em ações. Não acredite. De toda boa intenção nasce uma boa ação. Porque, gente, se não tiver boa ação, é só pensamento piedoso, é romântico. Abraham Lincoln, ele dizia o seguinte: eu consigo muitos homens dispostos a derramar até a última gota de sangue pelo meu país. Mas difícil, dizia ele, difícil é conseguir alguém que esteja disposto a derramar a primeira gota. Ou seja, muitos têm boas intenções. Tem muita gente com boa intenção, mas poucos têm atitudes. Tem muita gente que, com boa intenção, dizendo o seguinte: minha família sabe que eu a amo. Como eu amo a minha família, como eu amo a minha esposa. Eu amo tanto, mas eu estou vivendo um tempo tão difícil. Um tempo tão
tão complicado, e é por isso que eu não consigo me dedicar à minha família, me dedicar à minha esposa. Eu não consigo. Tem gente que faz isso até, inclusive, com Deus. Ai, Deus sabe que eu amo tanto, mas está tão difícil ir à igreja, me dedicar na obra. Tem gente que faz isso também. Mas, queridos, o amor não se satisfaz apenas com intenções, com boas intenções. O amor não se satisfaz assim. O amor acontece com atitude. O amor acontece com compromisso, porque o amor é o que o amor faz. É o gesto de amar que me faz entender o que é amar de verdade. João, o apóstolo do amor, ele diz lá em 1 João, no capítulo 3, verso 18, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ah, meus queridos irmãos, a voz do amor, então, é o gesto, é a atitude, sabe? Muito mais do que você dizer eu te amo, conquanto isso seja importante, claro, isso é bom numa relação, é agradável de ouvir, mas o mais importante é que você demonstre o amor. Isso é o mais importante, queridos, porque não adianta você declarar uma linda poesia de amor para a sua mulher, para a sua esposa, e não ter um gesto, não ter gestos e atitudes boas para com ela. Isso não adianta. No dia do aniversário você fazer uma baita declaração, num dia especial, aniversário do seu casamento, enfim, qualquer outra data, você fazer uma poesia, escrever tão bonito e não ter um gesto, não ter uma atitude boa para com ela. Fazer uma pessoa se sentir amada, gente, é mais importante do que dizer que a ama. E é por isso que João disse que ninguém ama só de palavras. Dizer eu te amo, qualquer pessoa pode dizer. Nós falamos sobre isso. Qualquer pessoa que tem um interesse em alguém pode dizer isso. Mas o amor verdadeiro é aquele que tem ações de amor. Guarde isso no seu coração. E Deus provou o amor dele por nós através de uma ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu Jesus, deu o melhor para nós. Aleluia. Portanto, diz aqui João, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Quantos querem amar assim? Então, o amor não se contenta com apenas boas intenções. Não se contenta com boas intenções. O amor acontece com atitude e com compromisso, porque o amor é o que o amor faz. Amém, queridos? Você pode dizer amém? E por último, você pode também anotar, está na tela, amor é sacrifício. Amor é sacrifício, gente. Amor é sacrifício. O verdadeiro teste dos seus valores é o preço que você está disposto a pagar por eles. O verdadeiro teste dos seus valores é o preço que você está disposto a pagar por eles. Nós falamos, nós nos comprometemos com coisas que por vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. No dia do casamento, fazemos compromissos, falamos coisas bonitas, recebemos até elogios. Nossa, como você falou bem. Não é verdade, irmãos? Falamos bonito, nos comprometemos com coisas que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Alguém já disse o seguinte, alguém disse assim, o valor de um homem está nas causas que ele abraça e no que ele está disposto a pagar por estas causas. Interessante. Tem uma história interessante de um soldado americano, estava no hospital, ele havia perdido o braço na Segunda Guerra Mundial. E aí, certo dia, o general foi visitá-lo lá no hospital. E numa conversa, o general perguntou para o soldado, como foi que você
perdeu esse seu braço. E sabe qual foi a resposta daquele soldado ao general? Ele disse, não, general, eu não perdi o braço. Eu entreguei meu braço pela causa que nós abraçamos. Gente, fazer o bem quando não há um preço a pagar, isso é fácil. Qualquer medíocre faz, mas o teste é quando nós temos o preço a pagar. Eu acho interessante porque, às vezes, algumas enquetes na internet ou nas revistas atuais fazem uns testes lá com famosos, né? Fazem alguns testes com famosos. E, às vezes, surge uma pergunta do tipo, quem você levaria para uma ilha paradisíaca? Perguntando para os homens, quem você levaria para uma ilha paradisíaca? Aí aparecem as fotos das mulheres lindas, né? Famosas. E aí, gente, aí fica fácil, a gente pode responder que a gente levaria aquela que, de repente, nos agrada por sua aparência, por sua beleza física. Mas você sabe que essa não é a pergunta correta. Essa não é a pergunta correta, queridos. A pergunta certa deveria ser a seguinte: qual é a pessoa que você levaria para a aventura da vida, para envelhecer juntos, para enfrentar as contas do banco que não batem no final do mês? Hein? Ajudar a limpar a casa, lavar a louça, enfrentar a velhice com as nossas chatices. Essa é a pergunta. Ai, queridos, você sabe que nós temos um conceito muito equivocado sobre o amor. Muito equivocado. A gente diz o seguinte, olha, em outras palavras, né? Às vezes a gente não declara, mas é o que está no coração. A gente diz assim, olha, eu estou aqui com a minha esposa, mas ela que não vem me pedir nada, hein? Ela que não me peça nada. Aliás, ela que se dê por satisfeita que eu estou aqui, porque eu poderia estar em outro lugar, poderia estar com meus amigos, no jogo de futebol, poderia estar em outras paradas, mas eu estou aqui com ela. Ela que seja agradecida. É um conceito equivocado de amor. É um amor que não é amor. É uma conveniência amorosa, se assim posso dizer. Porque parece que a gente logo pensa o seguinte, ela que me ajude por um menor preço possível. Observe que a gente quer desconto e promoções até nisso. E assim são os relacionamentos hoje. Nos dias de hoje, queridos, assim são os relacionamentos. É o mínimo de compromisso, nenhum preço a ser pago por coisa alguma. Eu quero do meu jeito e ponto. Então, gente, fazer o trivial, qualquer medíocre faz. Mas fazer o essencial precisa ser uma pessoa de valor. Quantos querem ser pessoas de valor aqui? Então guarde isso no seu coração. Fazer o trivial, qualquer medíocre faz. Mas, meus irmãos, fazer o essencial precisa ser uma pessoa de valor. Meus queridos irmãos, eu quero caminhar para um final para a gente orar em cima disso. Dessas reflexões. Sabe, o nosso casamento, a nossa relação conjugal, a nossa família é o nosso maior patrimônio. É verdade ou não, irmãos? É verdade ou não? O maior legado você, homem, que vai deixar não é o seu carro, não é a conta bancária cheia de dinheiro, não é a sua casa, não são os bens materiais. Mas o maior legado que você vai deixar é a sua família, sua própria família. Por isso que todo investimento que nós fazemos na nossa família, todo investimento que nós fazemos na nossa relação conjugal, ainda é pouco, gente, ainda é pouco diante daquilo que ela significa, do valor que tem. Meus queridos irmãos, por isso, ame a sua esposa. Proteja a sua esposa. Invista na sua esposa. Priorize a sua esposa. E assim também com a sua família. Ame a sua família. Proteja a sua família, invista na vida dos seus filhos, priorize isso. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe que o diabo tem
pelo menos duas estratégias para destruir o seu casamento e a sua família. O diabo tem pelo menos duas estratégias para destruir a sua relação conjugal, a sua casa, a sua família. A primeira estratégia do diabo é semear ódio. Semear o quê? E aí, gente, só pega a gente fraca. Porque o fraco é assim. O odioso é fraco. E a segunda estratégia do diabo é deturpar o amor. É isso que ele quer. Tornar o amor líquido, frágil, sem densidade. Ou seja, aquele é um amor que é eterno enquanto dura. Você já ouviu essa frase? Não é verdade? O diabo deturpa o amor, queridos. Talvez, inclusive, talvez seja isso que Jesus tenha dito à igreja lá em Éfeso. Vocês lembram? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o quê, irmãos? Você pode repetir? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, você nem ama, nem odeia. Não é frio, nem quente, mas é morno. Gente, isso é amor líquido, é um amor que tem cara, uma aparência de amor, é um pseudo-amor, meus irmãos, mas não é amor verdadeiro. Não é. E aí, meus queridos irmãos, o grande desafio que nós temos como igreja de Jesus nesses dias, diante do mundo que nós vivemos, é mostrar para esta geração, meus irmãos, que um amor sólido e verdadeiro é possível sim. É possível sim, que não é um caminho de limitação, não, de frustração, não, de autoanulação. Não é esse caminho. Um amor sólido e verdadeiro é um caminho de realização e felicidade. Você pode dar um glória a Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus? Oh, meus queridos irmãos, e Jesus disse, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34, Jesus faz essa declaração. Gente, o amor se aprende. Sabia disso? Se Jesus disse aqui para amarmos, então significa que ainda que hoje eu não ame como eu deveria amar, eu posso aprender mais e crescer no amor. Nós podemos crescer sim, meus queridos irmãos. Nós não temos desculpas mais. Porque tem muita gente que fica se justificando, dizendo que não ama. Eu não amo porque um dia eu fui rejeitado na vida. Eu fui traído. Eu fui machucado. Eu fui ferido durante a vida. Por isso que eu não amo. Mas a Bíblia diz, queridos, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esquecendo-me, dizia Paulo, das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como é que esse esquecer? É passar uma borracha mágica? Não. Quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ele está dizendo o seguinte, dando um outro sentido, dando um outro significado àquilo que eu vivi. Sendo curado da minha memória. Sendo curado da minha memória. Agora eu vou avançar. Eu não tenho mais desculpas. Esse papo, eu tenho dificuldade, não consigo amar, porque eu fui tão machucado, tão ferido. Eu pergunto, você já teve uma experiência com Cristo? Por isso que a gente precisa voltar para a base, gente, porque passar um monte de regra, dizendo o que o marido tem que fazer para a mulher, o que a mulher tem que fazer para o marido, tudo bonitinho, maravilhoso, mas se não tiver uma real experiência com Cristo, não adianta nada. É um encontro perdido. Por isso a pergunta é, você já teve um encontro com Cristo? Verdadeiro? Você já teve um encontro verdadeiro com Cristo? Você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Esse é o ponto de partida, queridos.
Sabe, se você teve uma real experiência com Deus e está em Cristo, então, gente, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. E o amor de Deus é derramado no seu coração. O amor de Deus é derramado em nosso coração. E aí, então, podemos amar o nosso cônjuge verdadeiramente. Você, marido, vai poder amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você, mulher, vai honrar, respeitar o seu marido. Não é na base da força, da imposição, da manipulação. Não. Então pare de colocar a culpa nas pessoas e nas situações da sua casa. Pare com vitimismo, com autocomiseração. Ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. A minha vida é essa desgraça mesmo. Por isso que eu estou assim. Por isso que eu não consigo me relacionar. Não. Deus está te dando uma oportunidade de restauração, de começar outra vez, de começar de novo. Porque o Evangelho é uma mensagem de boas novas e de boas notícias. Ele quer fazer novas todas as coisas. Então você já teve tempo, meu irmão, se você já entregou a sua vida a Cristo, você já teve tempo de levantar a cabeça, de olhar para o Evangelho e reconstruir a sua vida. Jogue este sentimento ruim fora, porque Deus tem vida abundante para você. Deus tem alegria para você, para a sua vida conjugal, para o seu casamento. Ele tem propósito e objetivo para você e para a sua história. Oh, queridos irmãos, o que passou foi. As coisas velhas ficaram para trás. O nosso alvo agora é Cristo. Nosso alvo é Cristo. E se Jesus mandou a gente amar, isso significa que é possível a gente amar. Portanto, cresçamos no amor. Amém? E eu encerro aqui, fazendo uma pergunta para a nossa reflexão, para a gente cantar. E os músicos que quiserem subir aqui, pode subir. Nós vamos cantar, nós vamos orar. Eu fico pensando, e a pergunta que eu faço é, quem é que não precisa desse amor que nós falamos? De entrega, de ação e de sacrifício, no contexto da nossa relação conjugal, no casamento, na família. Sabe, queridos, eu creio que todos nós podemos experimentar mais desta realidade. Eu e você. E que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos leve a viver este amor em família. Em nome do Senhor Jesus. E que possamos viver este amor na sua plenitude. Para que o nome do Pai seja glorificado. E os homens, vendo as nossas boas obras, que diz o texto? Vão glorificar o Pai. Amém? Quando eles verem a gente se amando de verdade, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. E que assim seja. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Vamos ficar em pé, irmãos? Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso. Levante as mãos aos céus e cante. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além. Sei que a tua fidelidade, cantemos, diga. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, em nome do Senhor Jesus. Antes da gente orar, nós vamos fazer algo aqui, uma
dinâmica, conforme já combinamos, uma dinâmica simples, para a gente orar em cima desta dinâmica. Pode ser ou não? Pode ser ou não? É o seguinte, olha, a mulher, a esposa, a noiva, a namorada, vai escrever aí num post-it, aquilo que ela gostaria que a relação conjugal melhorasse. O que de repente você, homem, que ela identifica alguma coisa que você pode melhorar. É um exercício, é ou não é, gente? É um exercício. É claro que tem um outro lado da história, não é verdade? E eu creio que poderíamos fazer isso juntos, escrevendo juntos. O que é que a nossa relação pode mudar e melhorar? O que é que a nossa relação, eu e você, minha esposa, o que a gente pode fazer para melhorar? O que está faltando para nós? E de repente a gente escrever isso, e sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar isso diante de Deus. Você tem sonhos para o seu casamento? Você tem projetos para a sua família? Sim ou não? Então acho que a gente podia fazer um exercício. O que é que nós precisamos melhorar? O que é que nós podemos crescer juntos? O que é que está faltando? Está faltando entrega? Está faltando sacrifício? Está faltando ação? A gente está falando muito e está praticando pouco? O que está acontecendo? A gente não está abrindo mão de algumas coisas? Diante daquilo que nós escutamos? O que é que falta? E aí a gente vai poder orar juntos, se apresentar sem peso, sem culpa, sem nenhum tipo de acusação, mas apresentarmos ao Senhor e dizer: Senhor, opera um milagre na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Vamos fazer isso, irmãos? Agora você então deve sentar para poder fazer essa dinâmica, certo, Danielzinho? Senta. Enquanto isso, enquanto você vai escrevendo de maneira aí objetiva, junto com a tua esposa, nós vamos cantando aqui suavemente essa canção. Está em sol, né? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada. É para escrever, não é para cantar. Oh, meu Senhor. Tem uns que querem fugir desse negócio de escrever. Vamos cantar, melhor a gente cantar. Meu coração, eis que tudo pode. Por isso que eu estou cantando aqui em cima. Você acha que eu vou descer? Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da importante, meu irmão, minha irmã, você colocar no papel, relatar essas dificuldades, para que nós vamos nessa noite apresentar tudo isso diante do Senhor. E o Senhor vai nos capacitar a sermos melhores maridos e melhores esposas também. Pode ser ou não? Em nome de Jesus. Vamos lá, continue, escrevam aí, que a gente vai orar daqui um minutinho a gente está orando. Por isso a gente canta: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que
paz. A última vez que eu sei. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pronto? Vamos ficar em pé agora então, de novo, para a gente orar. Fique junto com a sua esposa, com a sua noiva, se ela está aqui, namorada. Fique junto e nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos apresentar isso diante de Deus, para que o Senhor nos capacite a vivermos estas verdades que nós ouvimos aqui nesta noite e a praticarmos essas coisas que nós escrevemos. Anotamos algumas dificuldades. Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que agrada o teu coração. Nós queremos andar conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Levante a sua voz junto com a tua esposa aí, abraçado com ela. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz. Levante a sua voz. Apresentamos diante do Senhor, oh Pai, essas dificuldades, esses problemas, Pai amado, mas nós temos a plena convicção de que aquele que começou a boa obra na nossa vida está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Pai, transforma a minha vida, transforma a vida no meu lar, Senhor, na minha casa, transforma, Senhor, o meu cônjuge, a mim também, Senhor. A nossa casa seja um lar de paz, um lar de bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai amado, envia cura, envia salvação, transformação, faça algo novo, Pai amado. Até mesmo aqueles que estão vivendo crises nesse momento, no seu relacionamento, Pai amado, que haja nesta noite reconciliação, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores venha sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada relacionamento, casamento, Senhor amado. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos diante do Senhor este papel, Senhor. Colocamos diante de Ti, e aquilo que precisa ser transformado, transforma hoje, Pai. Opera um milagre hoje. Toca a minha vida, Senhor. Toca o meu coração, toca a vida dos meus irmãos, o coração de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos não apenas ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes. Que possamos aprender o que é amar de verdade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai amado. Leva-nos a esta experiência. Nós queremos crescer mais no amor, Pai amado. Nós queremos aprender e crescer mais. E sabemos que o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Oh Pai, a obra que o Senhor está fazendo, a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar esta obra até a volta de Cristo Jesus. Consagramos os sonhos, consagramos os projetos da nossa casa, Pai amado. Apresentamos diante de Ti a família, o casamento, os filhos. Oh Pai amado, que nosso lar seja um ambiente que glorifique o Teu nome, que glorifique o Teu nome. Oh Pai, para que o mundo, vendo as nossas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã. É a minha oração em nome de Jesus. Todos digam amém. Por isso podemos aplaudir ao Senhor com força, com alegria.